Pai do Senhor Jesus Cristo, trazer uma mensagem hoje que vai falar um pouquinho sobre Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Consolador, Divina Semente, primícias do Espírito, Espírito da Promessa. E para eu trazer esse entendimento, primeiramente eu vou falar de um texto aqui, que é quando o Senhor fala para Moisés arrecadar ofertas voluntárias para a construção do tabernáculo, construção do templo. Aquele tabernáculo ou tenda, né? Templo não, tabernáculo, tenda, que é aquela tenda tenda da congregação que tinha lá no deserto, que foi construída lá no deserto. Eles fizeram lá no deserto. E aqui, na construção daquela tenda, tinha todos os procedimentos exatos que tinham que ser seguidos. O material, o tipo de material, como construir, como deveria ser feito. E aquele lugar seria um lugar separado, um lugar santo. E não só santo, teria o lugar santo dos santos. Que tinha o primeiro tabernáculo, o segundo tabernáculo e um véu que separava o primeiro tabernáculo, o primeiro salão da segunda sala, a primeira sala da segunda sala. Na segunda sala tinha o lugar santo dos santos, onde realmente, verdadeiramente, a presença de Deus, a sua glória, o seu Shekinah, estavam ali. Né? O Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus é o Espírito Santo, o Espírito separado. O Espírito Santo estava ali. E a gente precisa entender esse tabernáculo, que era um santuário de Deus na terra. E qual era o objetivo da construção daquele santuário? Aí eu vou ler aqui agora, em Êxodo 35, que fala assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Êxodo 35, 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem, cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Para qual o objetivo? Aí eu vou pular o versículo 3, vou pular o versículo 4, vou pular o versículo 5, o 6, o 7. E vou ler o versículo 8. Porque os versículos que eu pulei, ele vai dizer qual o tipo de oferta que ele queria que trouxesse. Que lá naquelas ofertas tem pedra de ônix, ouro, peles de carneiro, tintas de peles de tessugos, madeiras de acácia, os tipos de oferta que ele queria para a construção dessa tenda. Aí no versículo 8 vai dizer assim, o objetivo que ele queria, que o Senhor queria que fosse construído aquele templo, é o seguinte, versículo 8, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então, Deus queria que fosse feito um santuário, um lugar separado, santo, puro, puríssimo, da maneira como ele mandou construir, diligentemente, com todo zelo, para que ali a sua glória estivesse no lugar santo dos santos. Dessa maneira, a sua glória estando ali, o Senhor estaria habitando com as tribos de Israel, no deserto, com as 12 tribos de Israel. Os levitas tinham compromissos nesse santuário, não só os levitas, como as outras tribos, que também traziam seus sacrifícios, os cultos, para ali terem seus pecados perdoados, suas ofertas, né? Sacrifício de animais. Mas o que importa aqui no momento é a gente saber que era um santuário. Mediante aquele santuário, Deus habitava, estaria habitando com o seu povo, os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Agora eu vou entrar nos textos mesmo que eu separei aqui, que o título é o seguinte, é o Filho que nos conduz ao Pai pelo seu Espírito, ou o Pai que nos conduz ao Filho pelo seu Espírito? João 6,44. João 6,44. João 6,44 diz o seguinte, estava tirando aqui, eu deixei a internet ligada aí e veio uma notificação. João 6,44 diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então a pergunta foi, que é o título dessa mensagem, é o Filho que nos conduz ao Pai pelo seu Espírito ou o Pai que nos conduz ao Filho pelo seu Espírito?
João 6, 44, 45 nos respondeu. Jesus fala, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a condição é, o Pai nos leva ao Filho, para que, estando nós no Filho, ele venha nos ressuscitar nos últimos dias. E que também possamos, né, se pegar todos os textos da palavra, que possamos compartilhar da filiação, filhos de adoção. Porque quando o Pai nos leva ao Filho, quando o seu Espírito fala aos nossos corações, que é mediante a palavra de Deus é Espírito e vida, ela vai produzindo em nós o quê? Entendimento. Ao mesmo tempo, arrependimento dos nossos pecados. E a gente só pode entender, a gente só consegue entender a palavra de Deus pelo Espírito dele. Pelo Espírito dele que fala aos nossos corações. O discernimento da palavra é só mediante o Espírito de Deus. O homem natural, que Paulo vai falar lá em Coríntios, 1 Coríntios, o homem natural, ele não discerne das coisas espirituais porque ele não tem o Espírito da promessa, o Espírito que havia de vir e que veio agora com a promessa que foi dada lá em Joel. Mas eu vou ler esses textos aqui passo a passo. Então, Deus nos conduz ao Filho. É o Senhor que nos conduz ao Filho pela sua palavra, por ele nos falar ao nosso coração. E aí Jesus vai falar, todo aquele que da parte do Pai, a parte do Pai, da parte do Espírito do Pai, o Pai está aqui na minha presença falando? Não, é o Espírito dele que fala. É o Espírito dele que está onde? Com o meu Espírito, falando de Cristo, falando da sua palavra, para produzir em mim arrependimento, para produzir em mim fé, de maneira que ele venha o quê? Nos conduzir a Cristo. Então, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, o que ouve e aprende, que é o que tem o Espírito, né, que discerne, esse vai a Cristo. Mas, de que forma? De que forma isso veio acontecer? Como que veio acontecer? Por que veio acontecer? O Espírito, o Pai, vir falar com a gente, poder vir e ter acesso ao nosso Espírito, para falar o nosso Espírito, para falar o nosso coração, para falar o nosso homem interior que é espírito, alma e mente, entendimento. Como que pode isso acontecer? Então, isso aconteceu primeiramente porque muito antes, o profeta Joel, Deus deu ao profeta Joel uma promessa. O profeta Joel, ele falou de uma profecia, que era uma promessa de Deus. Que ele fala, que era um decreto, uma promessa, que aquilo iria acontecer. Mas de que forma? Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. Todos aqui. Então, já havia uma promessa que foi dada ao profeta Joel, da parte do Senhor, da parte de Deus, que ele iria o quê? Derramar o seu espírito sobre toda a carne. Vivemos esse tempo dessa profecia. Porque em Cristo foi a aliança, foi pelo seu sangue derramado, o sangue da nova aliança, do sangue da aliança renovada, que nos permitiu que essa profecia do Senhor viesse se cumprir em nós, que essa profecia do Pai, de Deus, já viesse cumprir em nós. Porque já era previsto, antes da fundação do mundo, já era previsto o Pai enviar seu Filho para se sacrificar, para que pelo seu sangue derramado nós pudéssemos ser purificados, nós pudéssemos nos tornar o quê? Santuário. Santuário, isso aí eu vou falar mais lá na frente. Então o que acontece? Deus deu essa promessa, falou para Joel, e Joel profetizou e falou para o povo. E essa promessa está escrita, está nas Escrituras Sagradas. E ela se confirmou. Ela se confirmou no sacrifício de Jesus Cristo. Não, no sacrifício de Jesus Cristo, não, ela se confirmou em toda a carne. Ela se confirmou no batismo do Senhor Jesus Cristo. Quando o Espírito de Deus veio sobre a primeira carne humana, que foi Jesus. O Espírito de Deus,
que ele fala em Joel 2:28, ele ia derramar nos últimos tempos, na plenitude dos tempos do seu espírito, o primeiro homem, carne e osso, a receber essa promessa, a receber a promessa que foi dada foi Jesus Cristo. E ele fala assim, é necessário que se cumpra a lei. E se cumpriu nele a promessa, porque ele recebeu o Espírito do Pai. No dia que ele foi batizado por João Batista, veio sobre ele o Espírito Santo do Pai, a presença do Pai. Os 6 espíritos lá de Isaías 11, 6 espíritos, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor e espírito de vida. Então veio sobre ele a plenitude do Pai. Então ele, em carne, ele tinha a plenitude do Pai. Jesus tinha a plenitude do Pai. Por que Jesus tinha a plenitude do Pai em carne? Porque nele não havia dolo nenhum. Jesus não caiu, não tropeçou em nada. E ele era pleno no Pai, o Pai pleno nele. E antes dele se fazer carne, ele já estava na eternidade anterior com o Pai. Então ele recebeu toda a plenitude. Então ele se tornou o quê? Como foi falado anteriormente. No primeiro tabernáculo construído pelas mãos dos homens, aquele santuário construído pelas mãos dos homens que tinha lá no deserto, aquela tenda, Deus habitava com os homens ali. Porque no Santo dos Santos estava a Shekinah de Deus. No Santo dos Santos estava o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Não é que Deus saiu do céu e veio morar ali. Deus é Espírito. A palavra vai dizer que Deus é Espírito. E Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, a sua presença, a sua ciência e o seu poder está em todo lugar que ele queira estar. Mas para ele estar aqui na terra, foi da vontade dele ele poder estar a sua glória, da sua onipresença, num lugar santo, num lugar separado, puro, puríssimo, que já apontava para o santuário de Cristo. As coisas passadas eram revelações das coisas futuras, eram alegorias, que lá em Hebreus vai falar isso, o autor de Hebreus vai falar isso. Então, aquele templo na terra já apontava para o templo maior, que era o templo de Cristo, o tabernáculo de Cristo na terra. E o Senhor veio sobre aquele tabernáculo, a promessa de Joel se cumpriu, sobre Jesus. Então, ele passou a ser o quê? O santuário do Senhor na terra. Então, vamos lá. Quem é o cumpridor da aliança para nos purificar, para que a promessa se cumprisse e fosse aberto um novo e vivo caminho que nos liga ao Pai, o acesso pelo qual o Espírito daquele que nos conduz ao Filho vem até nós. Quem foi o cumpridor da aliança? Para nos purificar, para que pudéssemos também ser um santuário. Aquele santuário que estava lá no deserto, aquela tenda, apontava para Cristo, mas que também apontava para toda a carne que iria ser santuário de Deus também. Porque o Senhor iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Então aquela carne, aqueles homens, aquelas pessoas, para poderem receber a presença de Deus nelas, para que elas também se tornassem santuários, elas precisavam ser purificadas. Elas precisavam ser purificadas pelo sangue, um sangue maior, que não era o sangue de bode, só o sangue de cordeiros. Era o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. O sangue da nova aliança. Então vamos ver lá, Lucas 2:20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Era o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é o sangue da nova aliança. Por meio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo, que hoje podemos ser santuários de Deus, habitação do Espírito Santo. Primícia, sim. É a plenitude de Deus? Não. Divina semente, sim. O Espírito Santo ele é apresentado na palavra de Deus de diversas maneiras. Consolador, divina semente, primícias do Espírito, Espírito da promessa. É o Paráctos, que é o animador, motivador. Então, o Espírito Santo
Ele fala Espírito do Pai, Espírito do Filho. Se a gente ler toda a palavra de Deus, a gente vai ver que esse Espírito que seria derramado sobre nós, que é o Espírito do Pai, há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, a palavra vai dizer isso. Esse Espírito era o próprio Espírito do Pai, o Espírito Santo do Pai. Então as premissas vieram sobre nós por meio do quê? Da aliança. Jesus foi quem? Foi quem se sacrificou, que derramou seu sangue para que hoje nós pudéssemos ser perdoados e pudéssemos compartilhar da sua vida. Porque o Pai, como foi dito no primeiro, quando inicia a mensagem, que nos conduziu a Ele. No momento que nós somos conduzidos ao santuário do Filho, Jesus, que era o santuário na terra, no momento que nós somos... Quem é que pega o tijolinho e nos conduz na pedra angular, no edifício, cuja base é o Senhor Jesus Cristo, a pedra angular? É o Pai, Ele nos coloca no Filho. No momento que Ele nos coloca no Filho, o Filho é a vida. É o Espírito vivificador. Quando Ele nos leva ao Filho, nós somos o quê? Vivificados. Nós passamos a compartilhar do Espírito do Pai que está em Jesus Cristo, que é o santuário, que Ele agora está no céu, sentado à direita do Pai, e o Espírito do Pai e do Filho passam o quê? Está em nós também. Em João 14 vai falar isso, eu e o Pai faremos morada em vós. Então agora, quando o Senhor nos leva ao Filho, nos, vamos dizer, enxerta a videira, somos enxertados, a videira não, a oliveira, quando Paulo fala lá, né? Somos enxertados na oliveira, porque nós somos gentios, mas os judeus não, são ramos naturais. Mas quando falar oliveira, a oliveira, nós nascemos na oliveira. A oliveira é Cristo, o Pai viticultor, e nós somos os ramos. Então, esses ramos, eles compartilham do mesmo Espírito do Filho e do mesmo Espírito do Pai, que é o viticultor, que é o agricultor, que é que mantém a videira viva, que é que cuida da videira, que é o que poda a figueira, poda os ramos para que os ramos deem mais frutos. Porque o Pai opera tudo. O Pai opera tudo. A palavra vai dizer que o Pai está sobre todos, opera por meio de todos e está em todos. Eu não me recordo do texto agora. Então, Jesus é a videira. E nós somos os ramos que estão na vide, que estão que convém que nós demos fruto. Então, vamos lá. Agora, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, Hebreus 10, 19, ele vai falar que pelo sangue de Jesus, agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós temos acesso ao Pai, a Deus, ao Espírito de Deus, porque Deus é Espírito. Mas é nós que vamos a Ele, ou é Ele que vem a nós para nos levar ao Filho. Quando Jesus foi sacrificado na cruz, que Ele nos purificou, a promessa de Deus em Joel pode se cumprir em nós. Porque agora podemos ser santuários de Deus. Fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. Sem essa purificação, não poderíamos ser também santuários. Mas pelo sangue do Cordeiro nos tornamos santuários vivos, ambulantes. A palavra vai dizer que nós somos santuários, que os nossos corpos não pertencem mais. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, para que pudéssemos ser santuários, filhos, recebermos o espírito de adoção de filhos, ou seja, o nosso espírito ser transformado, como Davi falou assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, cria em mim, ó Deus, um coração impuro, e cria em mim um espírito inabalável, e cria dentro de mim um espírito inabalável. Esse espírito inabalável é o nosso espírito que foi transformado, agora deixamos de ser um espírito o nosso espírito que outrora estava repleto, nosso corpo, nosso espírito, nossa alma repletos de pecado. No momento que aceitamos a Cristo, que o Pai nos leva a Cristo, nós temos esses nossos pecados perdoados para sermos santuários. E nos tornamos santuários. Então esse novo e vivo caminho, Cristo conquistou para a gente, esse novo e vivo caminho que nos liga ao Pai, esse acesso, para que o Pai possa vir até nós, falar conosco e nos levar ao Filho, para que possamos estar no Filho, que é a vida,
ter nossas vidas escondidas, como a palavra fala, em Cristo, para serem reveladas quando Ele vier, é por meio desse sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai falar assim, 1 João 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. 1 João 7. O sangue de Jesus, que foi o sacrifício da nova aliança, para que a promessa que foi dada por Deus em Joel se cumprisse em nós. Aí eu escrevi assim, foi pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, que nos purifica do pecado, que nos foi consagrado o novo e vivo caminho, pelo qual o Espírito de Deus, o Espírito da promessa, possa vir sobre nós. Sem esse sacrifício, não teríamos esse caminho, esse acesso ao Santo dos Santos, a Deus, ao Pai, no seu trono. Então, Jesus é o céu, é o acesso. Era necessário o sacrifício de Cristo, pela nova aliança do seu sangue, para que o caminho, o acesso, a porta, a escada do sonho de Jacó fossem abertos para termos acesso a Deus, ao seu Espírito. É por isso que agora a gente vai entender o que Jesus falava em João 14,6. Jesus falava assim, falou em João 14,6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele fala ninguém vem ao Pai? Ele já estava com o Pai nele. Esse Espírito da promessa que viria sobre a carne de toda a carne, já estava na carne do Filho. E esse Espírito da promessa, que é o próprio Pai que estava nele, ele fala, ninguém pode vir a este Pai, a este Deus que está em mim, se não for por ele. Por que se não for por ele? Porque ele seria o sacrifício. Ele teria o seu sangue derramado, o sangue da nova aliança, o sangue da aliança renovada, para que hoje nós possamos também ser templos do Espírito Santo. Então, temos os nossos pecados perdoados por Jesus. O seu sangue derramado nos purifica e nos dá acesso ao Pai. Ou seja, faz com que o Pai tenha acesso a nós. Dar acesso ao Pai não é que nós vamos ao Pai, mas o Pai vem a nós e nos leva, nos conduz ao Filho, pela sua palavra da verdade, pela palavra que transporta, pelo seu Espírito que fala aos nossos corações, para que nós possamos agora estar no santuário de Cristo. Antes era um santuário terreno, carnal. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ressuscitou agora num corpo glorificado, num templo de glória, num templo glorificado. E com esse templo, a imagem de homem, Jesus homem, ele ascendeu aos céus. Com esse corpo glorificado, não é porque ele morreu que ele deixou de ser santuário. Ele ressuscitou, porque o Espírito do Pai o ressuscitou. E agora ele totalmente pleno, totalmente imortalizado com a sua glória, com o corpo ressurreto, ele passou a ser o santuário, o corpo de Cristo ressurreto é o santuário perfeito. Na ressurreição, ele passou a ser o corpo, o cabeça, e nós os membros do seu corpo, o cabeça, o que dirige. Então, quando Jesus assumiu essa postura, ele assumiu no Santo dos Santos e sentou à direita do Deus Pai. Por meio de um só sacrifício, o livro de Hebreus vai falar isso, também fomos perdoados e purificados, todos aqueles que se achegam a ele pelo Pai. E passamos aqui a poder entrar nesse santuário, que é ele. Ele é o santuário ao qual o Pai nos leva, ao qual o tijolinho, ele é o edifício, ele é a base do edifício, ele é a pedra angular, ao qual os fundamentos dos apóstolos e profetas, que também estão alicerçados na pedra angular, por esses fundamentos, nós também possamos ser o quê? O tijolinho colocado também nesse edifício, cuja base é Cristo. Então, Jesus é o Cristo, é o corpo. Quando Jesus falou assim, destruir esse templo que eu erguerei em 3 dias, a palavra lá, quando vocês leem esse texto, em João, vocês vão ver que ele fala assim, Jesus se referia ao santuário do seu corpo. E hoje esse santuário é perfeito e supremo, que está no céu. E o Senhor nos leva a esse santuário, ao seu Filho.
pelo sacrifício que ele teve, pelo sangue derramado que ele derramou na cruz para que seja o sangue da nova aliança. Então, em Isaías 53, 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e os nossos dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pronto. Jesus nos perdoou. Isaías já profetizou isso, Isaías 53, 4. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Era necessário que Jesus morresse para nos conduzir a Deus. Era necessário que ele nos purificasse para nós podermos ter acesso ao Pai. Temos um novo e vivo caminho que nos conduz ao Pai, que nos conduz ao Espírito do Pai, porque o Deus é Espírito. Então, ele morreu para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, os que o aguardam para a salvação. Pronto. Então, o sacrifício de Jesus era necessário para que a promessa que foi dada por Deus em Joel se cumprisse nele e em nós, ele em carne. E agora na nossa carne também. Jesus morreu, ressuscitou, voltou agora com o corpo glorificado, ressurreto, eterno. Ele voltou para o Pai. Quando ele voltou para o Pai, ele fala: eis que vou e volto. Eis que vou, e todo aquele que guarda as minhas palavras, crê e obedece as minhas palavras, que guarda as minhas palavras, será também amado de meu Pai. E eu e meu Pai viemos e farei morada nele. Então Jesus faz morada em todos aqueles que guardam a palavra do Senhor e cumprem a palavra do Senhor. Todos aqueles que foram despertos pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, para crer nele e para que o Senhor nos conduza a ele. Então é Deus que nos leva ao Filho, pelo novo e vivo caminho que o Filho conquistou para todos nós. O Filho conquistou o novo e vivo caminho para nós, pelo seu sangue derramado, pela aliança do seu sangue, pelo seu corpo, que o livro de Hebreus vai falar: seu corpo, sua carne, que foi dilacerada, cortada. O véu se rasgou de baixo, de cima e embaixo, para que pudéssemos ter agora acesso também ao Pai, que representava o quê? Aquele lugar santo dos santos que ficava lá no deserto, no segundo tabernáculo, na segunda tenda. Por isso que João criou o neologismo tabernacular. Jesus vai falar assim lá em João 14, que eis que o Espírito de Deus habita entre vós e estará em vós. Mas João não falou habita. Ele falou: eis que o Espírito de Deus está tabernaculando. Tabernacula. Ou seja, ele criou esse neologismo tabernacular, porque só existiu o termo tabernáculo. João, que já tinha esse entendimento de tabernáculo, de Deus, ser um tabernáculo de Deus, ser um santuário de Deus, ele criou esse neologismo. É você pegar uma palavra original, que é tabernáculo, e ele criou o verbo tabernacular. João criou esse verbo. As originais é tabernacular, tabernaculou, Deus tabernaculará. E a própria palavra em Apocalipse vai dizer que o próprio tabernáculo de Deus estará sobre a terra. Então ela aponta lá, ó, esse tabernáculo que foi construído na tenda, no deserto, já aponta para o tempo final, para a eternidade, quando o próprio Senhor virá do céu. Eis que viu o novo céu e a nova terra, eis que a nova lei celestial descia do céu. E o próprio Deus estará com o seu povo na terra, o próprio tabernáculo dele. Aí Deus será tudo em todos. A palavra vai dizer que Deus será tudo em todos. Ele não mais estará. Fica uma diferença entre estar e habitar. Habitar com, não é habitar em. Se a gente pegar a palavra de Deus, a gente vai ver que tem texto que fala habitar com. Habitar com os homens. Ele queria habitar com os homens lá no deserto. Mas agora ele habita nos, quer dizer, em mais os. Então agora está nos homens. Somos santuários. Paulo vai falar que nós agora somos santuários de Deus. Por quê? Porque Jesus nos deu esse acesso ao Pai.
só temos esse acesso ao Santo dos Santos mediante o sangue derramado de Jesus, o sangue que nos purifica, o sangue que foi aspergido em toda a carne para nos purificar. Sem isso, sem esse perdão conquistado na cruz pelo Senhor Jesus Cristo, não teríamos acesso a esse novo e vivo caminho, para que o Espírito do Senhor pudesse vir falar aos nossos ouvidos, pelo nosso coração, vir falar a nosso entendimento, a nosso espírito e a nossa alma, para que nós possamos reconhecer os nossos pecados, entender a palavra, para crer em Cristo, receber Jesus Cristo, cumprir a sua palavra e ser levado a Ele. No momento que o Senhor nos leva ao Filho, passamos a ganhar vida, vida eterna, vida que está o quê? Oculta no Filho, a palavra vai dizer isso, que será revelada, será manifestada quando Ele voltar. Por isso que iremos ressuscitar na volta de Cristo. Essa é a mensagem. Então é o Pai que nos conduz ao Filho, pela sua palavra aos nossos corações. Mas o Pai agora só fala conosco, só tem acesso de falar em nós aqui, ó, no nossa alma e no nosso espírito, porque Jesus nos purificou verdadeiramente, pela purificação mediante o seu sangue derramado sobre todo espírito e alma. E é isso que nós temos que guardar. Amém? Fiquem com essa mensagem no coração, reflitam e comprovem na palavra. Pesquisem na palavra tudo que eu falei, habitar com, estar com. Tudo tem sentido diferente. Está em vós. É estar em vós dentro. Habitar com é habitar separado, né? Habitar dentro. Hoje o Senhor, o Espírito do Senhor, está em nós e habita em nós. Porque ele habita em Cristo também. Ele habita no santuário de Cristo. O Espírito do Eterno está em Cristo. No santuário de Cristo. No corpo de Cristo. E nós somos introduzidos ao corpo de Cristo. Então o Pai e o Filho fazem morada em nós. Porque o nosso Espírito tem acesso ao Espírito do Pai, tem acesso ao Espírito do Filho, e somos um, no Filho e no Pai. A palavra vai dizer que somos um, no Filho e no Pai. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.